Boa noite, meus amigos. Que todos possam ser bem-vindos nessa união mente a mente, né? Nós não podemos nos abraçar, mas só de olhar o rostinho aí das fotos do perfil já nos acalenta, já nos acalma, nos coloca próximos um do outro, né? Boa noite, dona Norma, boa noite. Esperando dar mais uns minutinhos, aguardando os demais amigos se juntar a nós, né? Boa noite, Beni. Bom, enquanto nós esperamos a todos, né, aos demais, então nós vamos passando os recados. Sempre é bom lembrar que nós temos as lives todos os dias às 18 horas. Então, de domingo sou eu, Arielle, na segunda é o Ezequiel, na terça e quarta o Sérgio e a Fabiana, na quinta a gente faz nosso breve estudo, né? Com enfoque no Evangelho, com a Vânia e o João, e na sexta-feira o Ezequiel e sábado a Vânia e o João novamente, né? Então, sempre estamos às 18 horas. A quem quiser se unir a nós, vai ser uma imensa satisfação, porque o mundo precisa, né, de boas energias e nós também. E quando nós nos unimos, nós criamos uma barreira de proteção eletromagnética, né, que nos envolve, que chega até o nosso lar. Então, nesse momento de pandemia, o que a gente pôde ver, que muitas pessoas iam na casa espírita, né, e eram dependentes, e nós vimos que quando nós estamos fazendo parte de um grupo assim, quando nós nos unimos, nós nos tornamos mais fortes, energeticamente falando, né? Os mentores da casa espírita continuam nos seguindo e nos fortalecendo, né? Junto com os nossos mentores. Sem contar que quando nós ligamos essas palestras na nossa casa, então até para aquelas visitas que nós temos inesperadas, né? Que nós nem percebemos que estamos ali, eles também acabam sendo tocados. Então é muito importante essa nossa união diária. Bom, lembrando também que os trabalhos da casa estão em horários reduzidos, funcionando de sexta às 19h30 e de domingo às 9 horas da manhã. E também gostaria de aproveitar um momento e agradecer a todos que fizeram suas doações à campanha Alta de Souza, que foi realizada ontem. E se alguém aí estiver sentindo que poderia ter doado e não conseguiu, então doe energia, doe amor, doe orações para essas pessoas e vamos nos empenhar, né? A gente sempre acha uma coisinha no nosso guarda-roupa, quem sabe a gente não pode achar alguma coisa para oferecer um momento melhor, né, para o outro. Hoje o nosso tema é convivência, né? E aí a gente vai entrar na questão da convivência familiar e social. Então, inicialmente, aquela nossa conexão, né? Então, tranquilizando o nosso corpo, respirando, acalmando, tentando sentir a espiritualidade amiga, nosso anjo guardião, que nunca nos desampara, nunca nos deixa sozinhos. Está sempre ali, né? À espera que nós possamos nos conectar a Ele. E Ele é a nossa conexão mais rápida a Deus também.
Então, que possamos em conjunto, assim com os nossos mentores da Casa Espírita, que agora eles possam iniciar os seus trabalhos dentro dos nossos lares, neste momento que nós estamos unidos e que comecem, né, os nossos trabalhos. Então vamos lá. Bom, boa noite para quem chegou depois, né? Sejam bem-vindos. Então, a nossa convivência familiar e social, né? Social na comunidade, no trabalho, o nosso vizinho, né? Então, às vezes a gente só pensa em convivência com a família, porque a família que é difícil. A gente fala assim, eu não tenho. A gente já escutou, né? Dizem que a família não se escolhe. Tem até quem fale assim, eu não pedi para nascer. Será que realmente é assim que as coisas funcionam, né? E na convivência social, né? No nosso local de trabalho, na casa espírita, né? Que muitas vezes nosso grupo ele é até harmônico, né? Mas a gente sabe que as pessoas são diferentes, né? Então, às vezes, tem uns entraves aí. Então, será que existe uma convivência 100% harmônica no nosso planeta? Né? Nesse planeta de provas e expiações, que nós estamos passando por crises o tempo todo, será que existe? Acho que é difícil, né? Mas também, né, essa dificuldade, ela vem devido a esses graus diferenciados em que nós estamos aqui. Que graus diferenciados é esse? Do desenvolvimento humano, né? Do desenvolvimento espiritual. Então, é proposital que nós estamos em desenvolvimento espiritual diferente aqui. Para quê? Para nós ajudarmos uns aos outros a prosseguir, né? E como que nós nos deparamos no convívio difícil? Será que diante da primeira impestividade eu já fico, né, nervoso, eu não tenho paciência? Como será que está sendo o nosso convívio também, né? E por que será que ele é necessário? Por que essa convivência ela é necessária? Primeiro, né? Porque nós somos seres organizados para viver em sociedade. Nós não somos feitos para viver sozinhos. Não é à toa que eu já disse, né? Que nós viemos em graus de desenvolvimento diferentes até para auxiliar uns aos outros. Nós viemos para ensinar e para aprender. Então, todos nós estamos aqui em diferentes graus de aprendizado. Né? Não dá para conviver sem a família, porque a família ela é necessária para o nosso desenvolvimento. Então, não tem como uma criança crescer sem um responsável. E aqui eu não estou dizendo nem questão de pai e mãe, eu estou dizendo responsável, né? Muitas vezes o responsável, ele, pela educação da criança, pode ser a vizinha, né? Muitas vezes o professor, que não deveria ser assim, né? Mas muitas vezes é o que temos, porque muitas vezes a mãe precisa trabalhar e ela trabalha o dia todo e quem cuida é a vizinha, né? Então a gente vai refletir bastante sobre essas questões do convívio, né? E por que tem tantas dificuldades? Primeiro, né? Todos nós temos imperfeições, vícios morais. Todos nós também viemos de uma cultura e educação diferente, que quando a gente passa a conviver, é colocado isso, né, em prova. Então tem até quem diz, né, que final feliz é só lá na Disney, e é mesmo, né? Pode ver que toda a história, né, ela termina e viveram felizes para sempre. Casaram-se e viveram felizes para sempre. Ninguém conta o que aconteceu depois do casamento. Por quê? Porque é convivendo um com o outro que a gente vai descobrir, né, os defeitos do outro. Por isso que muitas vezes a gente tem que falar assim, que a gente não casa para ser feliz.
A gente casa para fazer o outro feliz. Porque é a partir do momento que eu vivo pelo outro, que muitas vezes eu renuncio, né, às minhas vontades, é quando a gente consegue harmonizar o ambiente. É claro que tem situações e situações, né? Então não vou querer dizer daquela pessoa, daquela mulher que é agredida pelo marido, mas nesse caso ela já vive em renúncia, né? Então, e que ela tenha que suportar isso para o resto da vida. Então, cada caso é um caso. A gente tem que avaliar com muita delicadeza, né? E por que muitas vezes, né, a gente tem que passar por essas situações? Então, para aprender um com o outro, muitas vezes é vendo a dor do outro que eu desenvolvo a compaixão. Passando por irritabilidade com as atitudes do outro que eu desenvolvo a paciência. Então, é desse convívio difícil que eu desenvolvo as minhas virtudes, né? Que nós nos desenvolvemos as nossas virtudes. Então, realmente não é uma coisa para ser fácil. Se é aquele espírito que chega na nossa família, que é por uma situação de resgate, né, que nós sabemos que existe por antecedentes mal resolvidos em vidas passadas, e por isso que a situação, principalmente na família, é difícil, que é diferente no trabalho. No trabalho, são pessoas com uma educação diferente e foi colocado ali dentro. É claro que nada é de graça, né? Todos se atraem. Então, se a gente lembrar, semelhante atrai semelhante. Então, dependendo do que eu estou vibrando, eu também atraio um grupo, né? Como que são os amigos? Os amigos a gente escolhe, né? Para viver aí, para caminhar com a gente. Por quê? Porque a gente está naquela frequência, então a gente é um semelhante com o outro. Pode ser almas amigas, e aí não estou nem querendo entrar nessa situação, estou querendo entrar na questão vibracional mesmo. Então, a gente vai se atraindo e vai se organizando. E no trabalho é assim mesmo. E muitas vezes, aí vocês podem até falar, mas você não conhece o meu chefe. Mas você não conhece aquela pessoa que trabalha comigo. Só que às vezes, por você ser do jeito que é, às vezes diferenciado, a pessoa é difícil e você foi colocado na vida dela para mostrar que, por exemplo, não é por palavras em ficar falando o que ela tem que fazer, e sim exemplificar qual que é a postura, né? Certa, correta, que muitas vezes aquela forma agressiva dela de ser nem era necessário. Mas é o que ela aprendeu, né, e está repassando. Então, gente, primeiramente, a gente tem que entender que nada é por acaso, né, que nós estamos onde nós deveríamos estar, no momento que deveríamos estar e passando por aquilo que é necessário para o nosso aprendizado, né? Porque nós não aprendemos sozinhos, nós precisamos um do outro, né? E a partir do momento que nós desenvolvemos as nossas virtudes, elas fazem parte da nossa consciência. Então, o espírito, ele leva, né, para a próxima existência, para a sua vida, para a sua experiência, todo aquele aprendizado. E aí, então, muitas vezes também, o que acontece de situações muito difíceis que podem acontecer nos nossos lares, é devido à questão do resgate. Então, aquele espírito que reencarna, ele traz consigo todas as imperfeições morais das existências pregressas, né? E muitas vezes ele é um ser muito endividado, né? Com os entes que vão cercar, pai, mãe, irmãos, né? E viver, né, com aquela ideia de que vai ter que conviver com, de repente, um inimigo, né? Ou alguém que ele fez muito mal. Então, por intuição, esse espírito traz essas sensações,
esses sentimentos no seu perispírito, né? Na sua consciência, e que por mais que ele teve aquela leve, né, amnésia da encarnação, a intuição ainda lhe traz esse sentimento. Então imagine o quanto que não deve ser difícil para um espírito também conviver com essas situações. Por isso que a doutrina espírita ela é tão consoladora, né? Porque ela nos mostra que as coisas não acontecem do agora. Elas vieram e se eu melhorar, eu tenho a possibilidade de um futuro diferente, né? Ou se eu não conseguir, terei outra chance. Então isso é muito esperançoso, é muito reconfortante. E aí imagina aquele espírito que um dia odiou ou foi odiado, conviver naquele âmbito familiar. Então ele vai sentir, né, aquele rancor intenso e, gente, isso acaba sendo um grande esforço para o espírito, né? Isso daqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí muitas vezes essa nova situação ainda, né, além dele ter que conviver, ele sabe. Ele ainda traz essa intuição dos planos reencarnatórios. Então, muitas vezes, ele tem que esquecer de si mesmo para conseguir perdoar ou ser perdoado, né? Então, alguns espíritos, diante dessas situações, trazem revoltas mesmo, né? Então, se nós estivermos preparados para enxergar essas situações e entender, agir com compaixão, né? E ter a noção de que nós estamos fazendo a nossa parte. Muitas vezes a gente não precisa esquecer o que nos fizeram, né? Mas se você lembrar, trazer aquela memória com um sentimento de perdão e liberar essa memória, aos poucos ela vai caindo no esquecimento, né? Então, Deus, na sua misericórdia, nos proporciona a dádiva de uma nova vida e reparação de todos os atos mal realizados, né? E aí, então, aquele vínculo espiritual que nos amarrava uns aos outros, nas rodas das encarnações, a gente aos poucos vai desfazendo essa ligação fluídica que acaba nos mantendo ligados e a gente vai se desfazendo, se desligando, né, do rancor, dessas situações mal resolvidas que nos ligam. Porque não é porque de repente eu vivi, sei lá, 20 encarnações e eu tive 20 pais diferentes, que quando eu tiver o meu desenlace, eu terei 20 pais, né, 20 mães lá na vida espiritual. Então não é bem assim que funciona, né? Nós temos a nossa família espiritual, a qual nós nos afinizamos, e quando nós viemos para cá, essa família que nos aceita, né, essa nova família que nos aceita, é para a gente poder então estabelecer esses laços de perdão, de tolerância, de paciência e desfazer, né, aquelas situações que me ligava por maus atos, que me deixava, de certa forma, até que não me deixava feliz, que não me deixava ser feliz, porque me ligava ainda com uma situação mal resolvida, né? Então, o Rossandro Klinge, né? Ele tem ele falou uma vez, e cabe uma reflexão bem profunda. Ele diz assim, que é uma afronta para a gente achar que nós temos que perdoar nossos pais por alguma coisa que eles nos fizeram, né? Tem pessoas que têm rancor, raiva tão grande pelos seus pais, então ele fala que é uma afronta a gente achar que
que deve perdão, né, para os nossos pais. Porque por eles terem só dado a vida, só terem dado a vida para nós, eles merecem gratidão, né? Gratidão. Por quê? Nós sabemos, hoje até as famílias, elas começam numa condição de vida até melhor, mais planejada, mas não é o que acontecia antigamente, né? Então, muitas vezes, as uniões que aconteciam eram entre pessoas que nem se suportam. Então, as pessoas perguntavam, eu não sei como que eu fui gostar daquela pessoa, né? Mas por instantes, aquelas pessoas se uniram, se juntaram e permitiram que um espírito todo endividado, que somos todos nós, né, pudesse vir à vida. Então, quando a gente fala que nós imploramos por essa oportunidade, né, nós pedimos a reencarnação, nós imploramos, não importa em que situação que a nossa concepção aconteceu. Não importa o que foi feito. O seu pedido era vir e ter uma nova oportunidade. E Deus lhe concedeu. Agora, o que nos destrói é ficar comparando a vida nossa com a do outro. Porque o outro é mais feliz, porque a família do outro é mais assim, é mais assado. Gente, aparências, né? Se a gente for olhar, todas as famílias têm problemas. Umas escondem melhor do que as outras. É só isso, né? Todos nós temos muitos problemas com a convivência, né? E isso me tocou muito o que ele disse, né? Porque realmente a gente não interessa mais nada. A gente tem que agradecer, é gratidão por duas pessoas, não é uma, né? A gente não consegue vir por uma pessoa, a gente precisa de duas. Então não importa, né? A gente tem que agradecer e agarrar essa oportunidade que nos foi dada de viver com felicidade, com gratidão. Então não é ficar procurando no outro o problema por que eu estou infeliz, né? Muitas vezes nós estamos infelizes porque está dentro da gente a infelicidade e a gente só fica procurando no outro desculpa porque a gente está sentindo. Porque quem é feliz, na miséria ele é feliz. Quem é feliz na situação de financeira, de desastres, ele consegue encontrar a felicidade. Então, cabe aqui a gente refletir, né? Porque família difícil, né? Todos nós temos, né? E aí, então, o que a gente está fazendo com, muitas vezes, os relacionamentos de outras famílias, né, que chegam até as nossas mãos? Então, aqui a gente tem um grupo que tem bastante professores e às vezes vem essas dificuldades, né, de relacionamento familiar conflituoso. E o que nós estamos fazendo, né? Muitas vezes é uma criança, é um amigo que vem nos falar e às vezes a gente fala, não, você tá certo, né? Você tem toda a razão, porque a gente está olhando só um ponto de vista. E se a partir desse momento nós não tranquilizássemos esse amigo, né? Essa criança, esse aluno que está vindo para a gente e mostrasse um caminho melhor para ele, distante muitas vezes dessa dificuldade, dele domar seus próprios instintos diante da dificuldade, de ter uma resistência, uma resiliência maior diante dessa dificuldade, para que ele possa enfrentar com coragem, otimismo, né? Então, a gente também precisa entender que nós estamos aqui nesse planeta a serviço.
É por isso que muitas vezes as pessoas falam, não, nós estamos servindo, porque nós estamos a serviço. Enquanto nós estamos nos melhorando, nós também estamos servindo a quem está numa situação evolutiva menor que a gente, né? De desenvolvimento menor, está precisando caminhar. Então, nós poderíamos trazer ideias novas, reconfortantes para essa pessoa, para ela voltar para o núcleo familiar e ser um transformador desse ambiente familiar, né? E a gente também precisa ter uma noção que o que não pode ser mudado, a melhor situação é aceitar. Tem situações que a gente não pode mudar, não consegue mudar. Então a gente teria que ter essa aceitação, né? Mas o aceitar que a gente fala aqui não é aquele aceitar displicente, apático, né? É aquele aceitar de que, bom, eu não posso mudar o outro, né? No máximo, eu só posso me mudar. Então, deixa eu aproveitar e me transformar para tentar harmonizar o ambiente, né? Então, essa questão da aceitação, ela acaba nos colocando numa situação que tira a revolta, né? Porque se eu achar que o outro tem que mudar o tempo todo, começa a vir um sentimento de revolta, né? Agora, quando eu passo a olhar o outro, eu não posso mudar. E outra, gente, o mérito da pessoa de mudar é dela. Deus nos faz isso. Deus nos coloca as dificuldades para que a gente possa superá-las e ter o mérito, né? Então, o mérito de mudar não é seu, o outro, né? É dele. Agora, você pode escolher se mudar, se transformar, para que aquele ambiente seja transformado, né? Então, deixa eu ver onde que eu tô aqui, acabei me perdendo um pouquinho. Fui olhar a hora. Então, eu gosto muito de uma frase que é assim, a gente tem que começar a ter coragem de olhar as nossas sombras e não viver as nossas sombras. Então, a gente tem que olhar para os nossos defeitos, olhar onde nós poderíamos melhorar, que todos nós temos, mas, né, não vivê-las, não ficar com as recordações, né, de situações que nos causaram dor, sofrimento. Então, a gente precisa ter esse movimento para escolher um caminho diferente, porque nos cabe duas opções apenas. Ou eu posso permanecer, né, na inércia, então aquele ambiente familiar, conflituoso, e simplesmente eu deixar tudo aquilo continuar, ou eu posso tentar mudar. Então eu posso progredir, né? E gente, nós transformamos o ambiente onde que nós vivemos. Nós somos energia. E energeticamente, a frequência que eu emano, ela volta, né? A gente costuma no espiritismo dizer o outro é um espelho. O que é esse espelho? É aquilo, né? Então eu mando aquela frequência e ela volta. Então, se eu estou mandando aquela frequência de raiva, aquela frequência que eu não estou suportando mais conviver naquela casa, com aquela família, né, com aquela pessoa, ela está voltando de novo para mim, né? Tem um exercício muito legal que, se você quiser parar de reclamar de uma pessoa ou parar de ver aquela pessoa com os defeitos dela, pare de falar os defeitos dela, né? Então, uma experiência, 3 semanas, você vai encontrar o que você acha que aquela pessoa tem de bom, né? E você vai começar, quando vir na cabeça que você, por que fulano assim? Você vai então começar a falar o que ela tem de bom. E em 3 semanas, o nosso cérebro já deleta, né, aquela situação de que de só defeito de reclamar, né? E aí então
a gente passa a realmente enxergar as qualidades na pessoa. E às vezes a gente pega e fala assim, nossa, mas foi a oração, mudou aquela pessoa. Mas foi você que parou de olhar somente os defeitos. E você parou a clamar e não mais reclamar. Você clamou para que ela pudesse se resolver, ser melhor. E aí então você passou a ver as qualidades da pessoa. E ela começa a realmente parecer que mudou, que diferenciou. Mas quem mudou foi você, né? Você parou de só olhar os defeitos e passou a olhar as qualidades. Então é muito boa essa situação. E aí tem uma historinha que é meio nojenta, né? Mas inclusive é uma adaptação que eu fiz dessa história, que é uma história de vômito, né? Infelizmente foi o que eu falei, meio nojenta. Mas assim, você vai fazer uma viagem longa, escolheu fazer uma viagem longa, e do seu lado sentou uma pessoa que fez baldeação. Então você iniciou a viagem, aquela pessoa já vinha de um lugar bem mais distante. Ela passou o dia inteiro na rodoviária, comendo as comidas que estavam disponíveis ali na rodoviária. E você é uma pessoa que cuida muito, né, da sua alimentação, nem sei se eu posso dizer isso, mas você cuida bem, assim, do que você vai comer, você não gosta de comer coisa fora, melhor assim. E aí você leva o seu lanchinho, né, para comer na viagem. Só que o seu lanchinho é pão com mortadela. Então, na hora que você abre a Tupperware, aquele cheiro, assim, de pão com mortadela, né, impregna o ônibus. E aquela moça, né, que estava ali do seu lado, ela estava já enjoada daquelas comidas que ela comeu e com aquele cheiro de mortadela, ela não resistiu, ela acabou vomitando em cima de você. E aí, então, o que te cabia naquele momento, que não tem o que fazer, né? Se você brigar, se você reclamar, não vai resolver, tá ali, né? Tá impregnado ali em você. Então você pega aquela Tupperware que tava o lanche e você dá aquela tirada do grosso, né? Que é o que lhe cabe, para quando tentar esse ônibus parar, você de repente pegar alguma roupa na mala e tentar se trocar. E aí você pega tudo e coloca ali. Só que cabe a você entender que foi um acaso, que não tinha o que ser feito, aconteceu. A pessoa passou mal e aconteceu, né? Te sujou. Acabei de ler o Ezequiel falando que comeu isso agora. Desculpa, Ezequiel, mas... E aí, então, você acabou guardando aquilo ali, né, dentro daquela Tupperware. E aí, quando você chegou de viagem, você contou o acontecido. E toda reunião de família, você contava aquele acontecido. Então, assim, tem coisas que a gente não pode mudar. Elas aconteceram. Elas nos marcam, né? Mas eu posso mudar. Ou eu posso ficar com aquela Tupperware ali guardada, abrindo e cheirando aquilo sempre. Ou simplesmente eu posso tampar e jogar fora, né? Então isso é uma reflexão. É o que a gente está fazendo desse convívio familiar? Será que as coisas ruins que acontecem em todos os lares eu tento resolver e jogo fora? Ou eu fico remoendo, né? Ou eu fico lá ainda sofrendo, lembrando. Então a memória, ela pode ser uma lembrança bem longe, que aconteceu e passou. Ou ela pode ser sempre uma memória recente, né? Então fica aí essa reflexão pra gente, tá? Desculpa a historinha nojenta, mas ela tem uma reflexão, uma didática, eu achei bem profunda. Então, pra gente ir finalizando,
eu acho que esse ano nos ensinou tantas coisas sobre a sobrevivência, sobre a convivência, né? Sobre a sobrevivência também. Então, essa pandemia, nos reclusou em casa, né? Para mostrar o quanto que é importante a nossa casa, o quanto é importante os nossos familiares, a nossa convivência com eles, né? Mostrar que muitas vezes que a gente chegava em casa descontando nos nossos familiares os problemas do trabalho, que era só uma desculpa, porque o problema estava dentro de nós, né? A gente que estava em desequilíbrio, a gente que não estava entendendo que eu estava absorvendo certas coisas para mim e levando para dentro da minha casa, deixando atingir muitas vezes as pessoas que estavam ali esperando pela nossa chegada, muitas vezes, né? E isso vale também para os jovens, né? Então, quantas vezes a gente não chegava da escola e começava a dar pontapé em tudo, em reclamar de tudo, porque isso é uma questão interna sua e não é culpa dos seus pais, não é culpa de quem está ali. Você precisa resolver isso, né? Então, nos mostrou também como é importante harmonizar a nossa casa mental, né? Porque mostrou que realmente mente sã é corpo são. Então, como que nós, de fazer aquela higiene mental, nós poderíamos até melhorar a nossa imunidade, né? Chegando até a nossa saúde física. Nos mostrou também que, isso eu acho que muitas pessoas não percebeu, mas eu percebi, então, que muitos de nós não estávamos cuidando do nosso corpo adequadamente. A nossa alimentação está errada. Se hoje nós pegarmos as crianças que ficaram em casa nessa pandemia, elas estão com colesterol alto. Por que isso está acontecendo, né? Qual o tipo de alimento que elas estão ingerindo? E aí eu falo, por que nós estamos ingerindo esses alimentos também? E aí nós já podemos ver que todos nós, devido a esse ritmo de vida que nós estávamos levando, estávamos ficando doentes. E com o princípio de que, porque eu tomo remédio, porque a medicina evoluiu e ela me dá condições de sobrevida, né? A gente deixou as coisas irem. Porque nós percebemos que o Covid era pior para quem tinha comorbidades. Então, o que nós estamos querendo, esperando da nossa vida? Uma sobrevida ou uma vida de qualidade? Mas para a gente ter uma vida de qualidade, a gente não pode ficar seguindo a situação de manada. A gente tem que se transformar, a gente tem que modificar, né? O tempo todo. Então, diante de tantos ensinamentos que nós tivemos, só nos resta o quê, gente? Colocar em prática, né? Esse ano foi um ano de ensinamentos. Então, ele nos mostrou a importância do quê? De praticarmos a tolerância, a paciência, o perdão, né? Que são virtudes de um espírito caridoso. Então, nós espíritas muitas vezes falamos tanto em caridade, mas qual é a nossa caridade moral para dentro de casa? Já começa por aí. Quanto mais com o outro, né? Então, olha só, né? Nós aqui estamos unidos, mente a mente, coração a coração, neste momento. E nós estamos nos atraindo porque nós queremos transformar. Nós somos agentes transformadores para o bem. E Deus, Ele quer que a humanidade fique livre das dores do mundo. Ele não quer o nosso sofrimento.
Mas para que nós precisamos largar as dores deste mundo, nós precisamos arrancar primeiro o rancor, o ódio, a inveja e passar a vibrar numa frequência de sentimentos mais elevados, né? E primeiro, para a gente conseguir, né, aceitar, a vibrar numa frequência maior, primeiro nós temos que aceitar os nossos defeitos, aceitar a imperfeição do próximo, e o único sentimento que a gente pode emanar para que a gente consiga vibrar numa frequência mais elevada é o amor. É o amor. Então, me veio uma frase enquanto eu estava fazendo a palestra, que foi assim: não permitamos mais uma nova crucificação em nossas vidas. Não deixemos o amor morrer mais uma vez, nem dentro de nós e nem no mundo. Então, vamos passar pelas aflições de cabeça erguida, crendo que tudo vai passar, pois somos capazes de enxergar as belezas que esse planeta nos oferece para vivermos. Ele é muito próspero, né? A gente vive num país que tudo que se planta dá, até se a gente plantar num vaso, né? As coisas dão. Então, vamos ser gratos a isso, porque nós poderíamos estar em situações piores. E não estamos. Sempre tem como piorar, gente, né? Então, já que vivemos na pátria do Evangelho, onde esse país, né, é onde o amor cobre a extensão territorial em maior nível, quando a gente compara nesse globo terrestre, né? O país das pessoas que mais se toleram é o Brasil. Nós temos nossos problemas? Temos, mas a gente sempre fala que tem, né? Então, vamos nos permitir a viver essa nova era que vem aí pela frente, né? Ser grato por fazermos parte desse momento e assim, nós estamos vivendo num momento muito especial, gente, né? Se vocês lembrarem, quando Jesus nasceu, havia no céu uma estrela, a estrela de Belém. E nós vamos poder presenciar isso esse ano, né? Que é o alinhamento do planeta, dos planetas, né? Então, percebamos que o momento, ele é único. E nós fomos permitidos a viver dessa forma, né? Então, sejamos agentes transformadores. Tenhamos esperança hoje e sempre. Acabei até me emocionando. Mas fica aqui, né? Esse olhar para que vamos transformar hoje. Não vamos deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. O mundo nunca foi nos prometido como algo 100% belo, 100% a felicidade, mas eu posso escolher se eu quero viver pelo menos 80%, 60% feliz, né? Ou não, tá bom? Que vocês tenham uma excelente semana, muita paz, que a paz de Deus, as bênçãos de Deus possam entrar nos lares da gente neste momento e continuar conosco a semana toda. E que possamos, então, modificar, né, nosso lar. Começamos pelo nosso lar. Gratidão a todos, fiquem com Deus e uma excelente semana. Tchau, tchau. Obrigada, viu, gente?